libera, libera a tua unção de cura neste lugar. Cante você. Poderoso. Libera a tua unção, libera. E nessa unção de cura que já está sobre nós, a ação do poderoso Deus, neste lugar, diante de cada um de nós, nas nossas vidas, a primeira coisa que eu quero anunciar para cada um de vocês, é que existe uma profecia a seu respeito. Existe um desígnio de Deus, que te fez estar aqui, nessa tarde, nesse momento, mas muito mais do que só nesse momento, existe um desígnio de Deus a seu respeito para que você seja sarado. Tem sarado aqui? Tem sarado aqui? A razão de você estar aqui é justamente essa. Deus te escolheu, Deus te elegeu para ser um jovem sarado. Ao longo da pregação você vai ver que existem alguns sinais daqueles que se reconhecem com essa vocação de ser sarado. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Jesus escolheu e chamou os que Ele quis. Então, se você está aqui nessa tarde, se você é um jovem sarado, foi porque o Senhor escolheu e chamou você que Ele quis. É a primeira coisa que a gente precisa entender na tarde de hoje. Eu já comecei nesse pique total aqui, nem falei muito de mim, mas para quem não me conhece, sou Thiago Tomé da Canção Nova, estou há 10 anos na comunidade. Fizemos aí no dia 2 de fevereiro, a quinta-feira passada, renovei meu compromisso para sempre na Canção Nova. Estou morando agora na missão de Paulínia, vai fazer um mês agora, dia 7, que eu estou lá. Tem gente de Paulínia aí? Tem? Que legal. Do ladinho de Campinas. Já sinto muita falta dos meus irmãos aqui, de Ministério de Música, da Eliana Ribeiro, do Padre Roger, no programa de Mãos Unidas, do Ministério Amor e Adoração. Mas tudo isso acontece porque existe um mover de Deus, uma vontade de Deus a nosso respeito. Se eu estou na missão de Paulínia hoje, nesse tempo, é porque o Senhor me quis lá e existe um desígnio naquela terra que eu preciso realizar. Então a razão de você estar aqui na tarde de hoje é para que você ouça e entenda que existe uma eleição especial de Deus a seu respeito. Por isso você está aqui. Estudando um pouco também para esse momento aqui, ser sarado é igual a ser saudável. Só que para ter uma vida saudável a gente precisa de alguns esforços, não é verdade? Você vê aí aqueles que são atletas, eles precisam fazer dieta, precisam fazer exercícios, precisam renunciar a muitas coisas. Por exemplo, um jogador de futebol, quando chega ali, principalmente nós que vimos aí Copa do Mundo, a gente ouviu dizer que quando os jogadores estão ali em treinamento, eles não podem nem mesmo ter relação sexual. São algumas das exigências daquela missão deles, que é simplesmente jogar futebol. Então, para mim e para você também, como sarados, existem algumas exigências que a gente vai tendo por causa dessa eleição, por causa dessa escolha que Deus fez para cada um de nós. Então aqui na tarde de hoje eu não quero vir falar para você sobre o amor de Deus, sobre o pecado, sobre o Espírito Santo mais uma vez, porque todos nós que estamos aqui, somos sarados, já participamos do Maranatá. Quem já fez Maranatá aqui, levanta a mão. Então você já sabe tudo isso. A gente não está aqui para começar uma catequese, não. A gente está aqui para falar de perseverança, dessa eleição de Deus, que existe uma exigência a nosso respeito. Se você está com a sua Bíblia aí, vamos pegar aí 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Só que antes mesmo de ler até o versículo, para você até, talvez que não seja com a sua palavra aí, com a Bíblia, a primeira coisa que eu quero dizer é o título desta passagem. Na Bíblia da CNBB ela tem como título assim: Vocação à Vida Santa. Ou seja,
vocação a ser sarado, para que você entenda e veja que existe na palavra de Deus alguns tópicos, alguns sinais daqueles que são chamados a essa vida santa, ou vida sarada. Por que eu estou comparando isso aí também? Porque sarado, saudável é a mesma coisa. Se a gente pega essa palavra até mesmo no francês, se a gente pega santé em francês, é a mesma coisa que a gente usa para os santos da igreja, ou que a gente usa para saudável. Então, cada um de nós que estamos nessa caminhada de sarados, existe alguns pontos que precisam reconhecer em cada um de nós, para que eles digam: nossa, esse é sarado, essa é sarada. Vamos ler junto comigo, vamos acompanhar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. E já vem o primeiro sinal. Diz assim: como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Aqui eu já faço uma pausa rapidinho, porque é certo que em todos os nossos encontros a gente sempre ouve falar um pouco do testemunho, daquilo que vivemos no nosso passado. Tem tanta gente que tem uma história difícil, já foi drogado, já foi bêbado, já foi tanta coisa, já foi prostituído, enfim. E a gente normalmente nos nossos encontros a gente volta a dizer tudo aquilo que a gente viveu lá atrás, e aí faz aquela memória, e aí para dizer e justificar: olha, a minha vida foi mudada há não sei quantos anos atrás, porque eu vivia de um jeito e hoje eu vivo de outro. É certo que teve esse momento, só que há quanto tempo você já deixou essa vida? Para alguns é recente, mas por exemplo, eu já estou na Canção Nova há 10 anos, eu já estou nessa caminhada com Deus aí já há pelo menos uns 14 anos, eu não sou tão velho assim, só tenho 29 anos, mas não adianta mais eu ficar aqui contando para vocês aquilo que vocês já sabem. Olha, aí no mundo tem um programa na TV Globo que não é para assistir, tem não sei o que, não é isso, eu não vim fazer isso aqui, eu vim dar base para cada um de nós, para que nós possamos perseverar e caminhar nessa que é a nossa vocação à vida santa. E o primeiro ponto desse é a obediência. Então perceba, se você, no seu grupo, na sua realidade paroquial, onde você vive, se você manifesta esses sinais, uma das primeiras etapas, um dos primeiros pontos é esse: a obediência. Não moldeis a vossa vida como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Quando a gente era ignorante ainda tudo bem, a palavra de Deus até faz essa ressalva: olha, você era ignorante, então ainda vai, mas agora não tem mais ninguém ignorante de Deus aqui, não tem mais ninguém ignorante do amor de Deus, do pecado, Jesus que é a nossa salvação, do Espírito Santo. Então a vida agora é essa. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Então, o primeiro ponto é esse, a obediência. O segundo, assim como a gente já pegou aqui na 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, no finalzinho do versículo 14, diz assim: não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Então, é a renúncia da vida velha, renúncia do nosso passado. Não vamos voltar atrás. Nada me fará voltar atrás, nada, nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Então, não vou voltar atrás. Não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente. Um outro ponto é esse: um proceder como o dos santos. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Versículo 17. Se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei no temor o tempo de vossa permanência como migrantes. Migrantes por quê?
Sou estrangeira aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Então é só um tempo que a gente está aqui nessa terra. E tem coreografia, é legal que eu já estive nos Sarados de Campos Goytacazes. Ajudei junto com o Vitinho que está ali, daqui a pouco ele vai estar aqui junto comigo. A gente foi quem começou toda a inspiração lá em Bariri também, com a Carol, com a Crica, com o pessoal todo que está aqui de Bariri também. Estive lá em Cuiabá também, nos Sarados, já pregando. Tem alguém de Cuiabá aí? O pessoal de Cuiabá está aí? Ah, está aqui. Alguns acho que não estavam lá, mas eu estive lá também. Então eu tenho caminhado junto com vocês e perto de vocês. Provavelmente lá em Campinas, em Paulínia, vai surgir um sarado lá e a gente vai... Não é verdade? Já tem aqui, ó. Vocês têm que me ajudar lá, tá bom? Combinado? Que legal. Então, caminhando com vocês, eu já entendi, já dá para ver que existem alguns sinais para aqueles que são eleitos, porque Jesus chamou os que Ele quis, o Senhor escolheu você porque Ele quis. Então existe uma vocação a seu respeito e existem alguns pontos. A obediência, não voltar à vida velha, viver nesse caminho de santidade e pegar o que o padre Edmilson nos falou nessa manhã, que foi justamente na leitura dos Macabeus. Existe também na nossa vocação de Sarados a etapa do sacrifício. Tem hora que é difícil aí para você ser sarado? Tem hora que é difícil? Tá tudo tranquilo? Tudo moleza, beleza? Tudo certo? Não é fácil, gente. Como eu disse, tem as exigências daqueles que são chamados a essa vocação. Então, visto que você é chamada a essa vocação, vai ser exigente, vai ser difícil, vai ter sacrifício. Mas a gente é tão feliz e realizado, e a gente vai vencendo uma atrás da outra, e a gente vai vivendo essa experiência, assim como o Tony cantava aqui agora, de um Espírito Santo que nos renova, que nos enche, que nos aviva. É uma força tão grande, tão maravilhosa, tão especial, que a gente quer levar isso para tantas pessoas, para o mundo inteiro, se fosse possível, não é verdade? É ou não é? E é possível levar isso para o mundo inteiro? Tanto é que agora já está acontecendo, gente. Tem gente lá do outro lado do mundo agora. Por exemplo, eu morei na missão da Terra Santa. Lá da Terra Santa eu consegui assistir a Canção Nova aqui. Então aproveita agora, dá uma filmada nessa galera que está aí agora, para você saber agora que você não está só aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista. Os sarados estão já no mundo. Você está no mundo agora. Você está lá na Turquia, lá na Terra Santa, lá, eu não sei, lá em Roma você está, lá em Portugal você está. A sua vocação, se você for obediente, se você der esses passos de santidade, se você não volta à vida velha, essa sua vocação resplandece para o mundo inteiro. E aqui eu quero dizer para vocês, porque como os sarados nasceram a partir da experiência do padre Edmilson lá em São Paulo, numa capelinha, num momento de oração, aqui eu preciso dizer para vocês que existe uma profecia a respeito dos sarados, que está aqui juntinho com a Canção Nova. E aqui eu quero trazer um exemplo, eu nem pedi permissão para ela, mas eu vou ter que falar aqui, tá, Carol? De um e-mail que eu recebi seu. A Carol me contava, depois que a gente esteve lá em Bariri, e ela foi em São Paulo, recebeu o tal dela, aquele momento da investidura, e ela me dizia assim, a Carol é essa daqui de branco, tá? Se quiser filmar ela aqui, ó, isso, vai ficar mais fácil. Dá um tchauzinho aí, Carol, para ele te achar ali. Isso. E a Carol me mandou um e-mail dizendo assim: Tiago, eu sempre quis ser uma consagrada a Deus. Pensei que seria a Canção Nova e fui tendo o esclarecimento dos sinais de Deus, de qual seria o meu lugar, a minha vocação. E depois desse encontro que teve em São Paulo, ela testemunhava para mim: Tiago, graças à vinda sua e do Vitinho aqui, depois desse momento em São Paulo, hoje eu sou uma consagrada a Deus. Porque naquele momento ela viu que existia uma eleição, uma escolha a respeito dela. Isso que eu estou falando da Carol, não é dela. Eu só recebi o testemunho dela, nem ouvi, que a gente nem conversou sobre isso. Mas eu recebi esse testemunho dela, e que esse seja o seu também. Porque existe uma vontade de Deus a seu respeito, e talvez não seja vir para a Canção Nova, viver na comunidade com a gente.
mas você precisa estar onde você está e fecundar o mundo com essa juventude que tem raça, que tem sede de Deus e que vive esse avivamento, que vive essa profecia nesse tempo. E se não formos nós que vamos incendiar esse mundo, quem vai ser? Quem que vai levar isso aqui? Se não é você que está aqui nessa tarde ouvindo essa palavra, lendo a palavra de Deus e identificando que para a sua vida, a seu respeito, existem alguns sinais para que você viva como sarado. Então, eu preciso dizer hoje que ser sarado é uma vocação. E você que está aqui, você que participa de um desses grupos na sua cidade, você traz essa vocação. Agora, ter a vocação é uma coisa, corresponder a ela é uma segunda coisa. E aí você pega comigo 1 Pedro, ainda a gente segue aqui na 1 Pedro, mas a gente vai para o capítulo 4, tá bom? 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu quero ler essa palavra aqui porque, assim como eu disse, tem algumas exigências do nosso chamado. E aqui você já identificou que existe um chamado a seu respeito. Como por exemplo, eu na Canção Nova, até o ano de 2006 eu tinha um programa que chamava-se Contra a Maré. Alguém é dessa época? Alguém assistiu Contra a Maré? Conheceu? Não? Então tá bom, deixa quieto. Então até o ano de 2006 aqui na Canção Nova eu tinha esse programa e estava movimentando a juventude e tal. E de repente no fim do ano de 2006 eu recebi a feliz notícia de que eu ia morar lá na Terra Santa. Morei 2 anos e meio na missão da Canção Nova na Terra Santa. Para dizer que existem algumas exigências do nosso chamado que às vezes a gente nem espera. Mas se a gente diz o nosso sim, se a gente é obediente, como diz a palavra, a gente colhe os melhores frutos. Então, estando lá na Terra Santa nesse tempo, onde eu morava pertinho da Gruta da Natividade, é como mais ou menos o portão de sair dali e a gente aqui no palco do Rincão, uns 3 minutinhos andando, era a grutinha onde Jesus nasceu. E aí quando eu rezava no Santo Terço, o terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de Jesus, aqui na grutinha de Belém. E então era ali que a gente participava da Santa Missa. Quantas vezes eu tive a oportunidade de estar no Santo Sepulcro, em todos os santuários, enfim. Na Galileia, em Cafarnaum. E tive essa maravilhosa experiência de estar ali na terra de Jesus. E estando ali, a gente, como é jovem, a gente tem hora que se acostuma. E eu estou dizendo isso porque talvez você já tenha percebido que existe uma vocação a seu respeito de ser sarado. Só que às vezes a gente acostuma de estar na Canção Nova. A gente acostuma que tantas vezes muita gente vem aqui e sonha, junta o dinheiro para vir uma vez no ano na Canção Nova, pisar nesse solo santo, nesse terreno eucarístico. E a gente que mora aqui, a gente, eu sou da Canção Nova, eu moro ali, eu vou ali na capela, eu vou embora, tal. E é assim. E certo dia, estando lá na Terra Santa, eu estava passando em frente ao Santo Sepulcro, estava saindo do trabalho, que a gente trabalha com os franciscanos lá, com a parte multimídia também, de televisão, edição, enfim. E eu estava passando em frente ao Santo Sepulcro, aí me deu aquela vontade de ir no banheiro, apertado e tal. Eu falei, vou no banheiro aqui no Santo Sepulcro mesmo. Entrei, fui no banheiro, saí. E aí quando eu saí, meu Deus, eu entrei aqui no lugar onde Jesus ressuscitou, fui no banheiro e saí. Tiago, o que isso tem a ver? A gente se acostuma. Como eu me acostumei a estar ali, tem gente que talvez nunca vá na vida, até hoje só 2 papas foram na Terra Santa. Claro, quando eram bispos talvez tenham ido, mas como papa, só Paulo VI e João Paulo II. Então, uma terra onde talvez papas não pisem. Eu fui correndo lá rapidinho, dei um pips ali, rápido, aquele stop, e saí correndo. Que tinha muito trabalho a fazer, e eu me acostumei que eu estava ali diante do lugar onde Jesus nasceu, e dentro do Santo Sepulcro é também o lugar do Calvário, onde tem ali a marca da cruz de Cristo, onde ele foi crucificado. E eu entrei, fui no banheiro e saí. Para dizer o que, sarado? Não se acostume a ter uma vocação.
Não se acostume a ter um chamado. Não se acostume a ir todo fim de semana, ou eu não sei que dia da semana é o seu grupo que se reúne. Ah, eu vim só para mais um encontro. Não é. Você está correspondendo à sua vocação. Ali Deus está moldando o jovem que Ele quer para formar outros jovens. Porque se a gente pensa, se eu pensasse que eu vim para a Canção Nova só para ficar ali no meu cantinho, está tudo errado. Quando Deus elege, quando Deus escolhe, Ele já envia. Então, se você é sarado hoje, se você é sarada, Deus tem um envio para você. Então não se acostume. E aí quando eu me liguei que eu fui só para isso, só fui no banheiro e saí, voltei, me ajoelhei, rezei, pedi perdão ao Senhor, porque a gente se acostuma facilmente com as coisas, e voltei para o meu trabalho. Só que na nossa vida é assim, a gente ou se acostuma com o santo demais, ou se acostuma também com o pecado. Então, não tem nada demais isso, não tem nada demais aquilo, e a gente vai se acostumando. É igual quando você vai na academia, por exemplo, ou então quando você começa uma dieta. É tão difícil começar, só que depois aquilo já se torna mais fácil. Por exemplo, Vitinho está aqui do meu lado, pode vir para cá. Ele está aqui do meu lado, por exemplo, um rapaz alto, forte como esse aqui. Pode aplaudir meu irmão. Isso. Quando ele começou na academia, ele pegava só 5 quilinhos de um supino, assim. Exagerei, não? Acho que hoje ainda tá mais ou menos isso. Mas depois foi passando o tempo e ele começou a pegar mais. Agora deve estar nos 15. Não. Mas com o tempo o nosso corpo vai se acostumando também ao exercício. E é assim também na nossa alma. Quando a gente vai entrando nesse exercício espiritual, de caminharmos na profecia que o Senhor, que Deus tem a nosso respeito, a coisa vai ficando mais fácil. E por que eu chamei o Vitinho aqui? Porque eu falei para ele que a gente ia pregar junto essa hora aqui. Primeiro, pelo grande amor que eu tenho por ele, pela alegria que eu tenho de ter esse irmão na comunidade. E segundo, porque, por exemplo, eu consigo pegar esse ambão sozinho. Eu consigo, fácil até. Estou fazendo vários supinos. Estou nada. Faz tempo que eu não vou na academia. Mas, se a gente pegar junto, né, irmão? Fica muito mais fácil. Se a gente canta junto, Tony, fica muito mais bonito e o povo experimenta ainda mais a graça de Deus. E nesse tempo na Canção Nova eu tenho entendido que a gente tem uma vocação para dividir com quem está perto da gente. Eu não chamei o Vitinho aqui porque eu não consigo falar para você ou pregar 1 hora aqui no rincão do meu Senhor. Não é por isso, mas é porque existe uma profecia a nosso respeito, nós que somos sarados. E essa profecia Deus falou no meu coração que está com a Canção Nova, porque nasceu daqui. Nasceu com o padre Edmilson e a partir disso os sarados têm se expandido. Imagina de uma capelinha ali em São Paulo. Olha onde a gente já está. Olha onde a gente já está. Então existe uma vocação, sarados. E eu falei para o Vitinho, irmão, ou lá em Campos Goytacazes é Vitão, tá, gente? Aqui eu conheci um pouquinho antes. Mas eu falei, irmão, vamos estar junto lá. A gente fez uma experiência lá em Bariri, foi tão boa, de pregar junto. Também lá em Campos Goytacazes a gente pregou junto. E eu falei, vamos pregar junto, porque Deus tem uma profecia para essa juventude. E a gente precisa anunciar essa verdade. Porque, assim como Deus colocou isso no meu coração, a gente partilhava. Existem pontos dessa vocação de ser sarado. A primeira que eu identifiquei foi essa obediência. A segunda foi não voltar à vida velha. A terceira, essas atitudes daquele que realmente está caminhando para a santidade. A quarta, como o padre Edmilson nos falou nessa manhã, o sacrifício, a exigência. Mas o que, Vitor? Eu estava ali agora, vindo para cá, eu nem falei isso contigo. E a partir daquilo que me falaram, eu lembrei de uma passagem de Atos que diz assim: João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo
e sereis minhas testemunhas. Nesse versículo, há um contexto de movimento, onde a partir do Espírito Santo, a igreja começou a se movimentar. A igreja começou a mexer, saiu do seu estado de inércia e começou a funcionar. E lógico, eu tive que lembrar de vocês, porque vocês têm um diferencial que eu que convivo muito próximo, não somente com os de Campos, mas do ABC, de São Paulo, de Bariri, onde Deus já me levou. Vocês têm a graça de poder colocar na forma prática, da maneira que vocês vivem, esse dinamismo. Uma coisa é eu chegar para você e dizer, seja santa. Outra coisa é eu dizer para você, seja santa, e te dar um meio para você viver a santidade. E os jovens sarados nada mais é do que isso, onde existe esse meio para nós vivermos aquilo que o Tiago falava para nós. E eu saindo dali, se vocês repararem, tem pouca gente de Campos aqui agora. Levanta a mão. Vieram 3 ônibus de Campos dos Goitacazes. Agora tem 10 aqui. E a pergunta que vocês devem estar fazendo, onde estão os outros? Eles acabaram de receber a notícia de que uma dos jovens sarados de Campos acaba de perder a irmãzinha dela de 5 anos, atropelada agora há pouco lá em Campos. Uma menina de 5 anos de idade, que foi atropelada onde saiu com a família para ir curtir praia, e eles estão lá, um solidário ao outro. Essa convivência, esse ambiente, porque isso que o Tiago falava de caminhar, de carregar essa mesa junto, na Canção Nova a gente aprende que ninguém é bom sozinho. E eu não tenho dúvida, Tomé, que Deus tem um desígnio para cada um de vocês, e principalmente, é para que vocês vivam juntos. Não tem como ser sarado sozinho. Não tem. Sozinho tu vai morrer na praia. Não existe como. Não existe como viver essa santidade, essa radicalidade, isso tudo que o Tiago falava, a questão do ser sarado, de uma forma isolada, ilhada. Não existe possibilidade alguma. Se vocês não caminharem juntos, agarrados, vocês não vão conseguir ir muito longe. Vocês não prosseguirão. Vocês não caminharão por muito tempo. E aí entra aquilo que novamente o Tiago falava, desígnio de Deus, direção de Deus, projeto de Deus. Deus quis que vocês existissem. Deus quis. E vocês, esse rincão praticamente cheio, é a prova concreta de que vocês nasceram do coração de Deus. E se você assume isso, aplauda com muita força. Porque não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Você nasceu do coração de Deus. Aquele grupo pequeno que tem na tua cidade, por menor que seja, nasceu do coração de Deus. Isso ninguém pode tirar. É desígnio, é vontade, é projeto de Deus. Por mais que os cacetes aconteçam. Por mais que vocês tenham apanhado muito lá na cidade de vocês, evangelizar é fácil? É fácil, gente? A cidade de vocês deve ter muita gente morrendo no tráfico, na drogadição, e tem sido difícil atrair essas pessoas para Deus, sim ou não? Mas existe um desígnio, existe um projeto de Deus, existe uma vocação. Primeiro, em ser santo, em ser sarado. Essa é a vocação primeira. Mas ninguém consegue isso sozinho.
E eu quero basear tudo isso que a gente está partilhando aqui exatamente nessa 1 Pedro capítulo 4. E você vai ver que aqui vai falar exatamente dessa experiência de que a gente precisa viver junto, em comunidade. Diz assim, começa assim: já que Cristo sofreu em sua vida corporal, vós também deveis armar-vos com esta convicção. Aquele que sofreu em sua carne, rompeu com o pecado. Assim, ele viverá o restante de sua vida na carne, nessa terra, guiado pela vontade de Deus e não por paixões humanas. Basta o tempo que passastes praticando os caprichos dos pagãos, entregues à dissolução, paixões, embriaguez, comilanças, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Agora, eles estranham que não mais vos entregueis à mesma torrente de perdição e vos cobrem de insultos. Aqui eu trago aquilo que a gente partilhava um pouco, que era justamente de vir aqui e falar mais uma vez o nosso testemunho, da nossa história, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou. Só que agora, na sua vida de sarado, aqueles com os quais você convivia, quando fumava, quando se drogava, quando tinha relação à torto e à direito, enfim, quando bebia, o versículo 4 diz isso: agora, esses estranham que não mais vos entregueis à mesma torrente de perdição e vos cobrem de insultos, que é isso que o Vitinho falou. É fácil evangelizar, é fácil chegar lá e falar de Deus, mas eles terão de prestar contas, aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Vou pular para o versículo 7, que diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, vivei com sensatez e vigiai dados à oração, sobretudo, acima de tudo isso aqui, sobretudo, cultivai o amor mútuo, com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Você já ouviu essa frase? Com certeza tantas vezes. O amor cobre uma multidão de pecados. Então vivei nesse amor mútuo, nessa experiência que é mais um dos sinais daqueles ou de nós que somos vocacionados a sermos sarados. Certa vez, um mosquitinho assim, tal, meu apelido quando era criança era mosquitinho elétrico. Então pronto, Vitinho, mosquitinho, quando era criança, mais jovem, um pouquinho mais baixo. Sempre forte, sempre. Então o mosquitinho ali e tal, ainda se preparando para ter o seu primeiro voo, e aí ele dava aquela esticada nas asinhas dele, já se preparando para aquele rasante, né? E ele só esperando a hora que a mãe dele ia sair, para ele se aventurar. Geralmente é assim, né? Aquela história que o pai e a mãe saem e a gente aproveita para fazer. Como era a sua vida, né, irmão? Mais ou menos. Tá bom. Então, mosquitinho se preparou, a mãe dele saiu, ele aproveitou, deu aquele rasante, e aí perturbando os outros, né? E saiu voando e tal, e quando ele passava, vinha um e vinha outro e outro. E ele chegou em casa todo feliz. Quando chegou, encontrou a mãe em casa e falou: mãe, hoje eu arrebentei, hoje eu dei meu primeiro voo. E a mãe perguntou: e aí, como é que foi? Foi um espetáculo, onde eu passava eles me aplaudiam. E era... Contei essa historinha tão boba e simples para dizer para você que quando você receber os aplausos, não ache que o pessoal está aplaudindo o seu belo voo. Na verdade, talvez eles até estejam tentando te derrubar, como era o caso do mosquito, e ele achando que estava abalando. Então por isso que para fazer essa experiência de ser sarado, não dava para eu vir aqui sozinho falar para você. Eu precisava estar com meu irmão aqui, precisava ter o Tony aqui cantando, todos os meus irmãos de ministério, que eu sinto tanta falta em menos de um mês, mas, olha, tem hora que quando a gente vai longe é que a gente vê o quanto a gente ama aquelas pessoas que estão sempre perto da gente. Então, quando você receber muitos aplausos e achar que está abalando,
talvez não seja bem isso. Então é melhor a gente se ligar de que a gente precisa do outro, de que a gente precisa estar junto. Porque também certa vez um rapaz todo empolgado chegou e, na verdade eu vou falar da moça primeiro, que geralmente as mulheres são mais inteligentes que os homens, não é verdade? É por aí? Então Minha namorada é inteligentíssima. Olha aqui. Olha o que ela escolheu, gente. É uma coisa impressionante. A minha já não só namorou, como noivou e já casou Inteligente, comigo. inteligente. Pera, sabe, manda um beijo pra minha mãe. Como é o nome da sua mãe? Dona Isaura. Dona Isaura. Pera aí, deixa eu contar uma história aqui da Dona Então Isaura vai, contigo. Conta, vai. Manda um beijo primeiro. Beijo, mãe. Porque é minha mãe também. Então. Minha mãe chegou pra mim e falou assim, Vitor, que hora que você vai falar amanhã na televisão, meu filho? Eu falei, mãe, eu vou falar de manhã e à tarde eu vou dividir a pregação com o Thiago Tomé. Ah, Thiago Tomé, aquele bonito da televisão? Eu falei, mãe, é esse mesmo. Ela, meu filho, desculpa, mas eu não vou olhar pra você, não. Ele é tão bonito. E ele canta também, né? Eu falei, canta, mãe. Eu falei, então, meu filho, se ele cantar, vai ficar feio demais pra você. Aí ela falou assim, mas eu já sei o que você pode fazer. Quando ele começar a cantar bonito, você canta feio e atrapalha ele. Aplaude minha mãe aí, gente. Obrigado. Então, gente, até ter a coragem de, às vezes... Eu não cantaria o Vitinho eu não convidaria o Vitinho para cantar. Para pregar, sim, mas para cantar, com certeza, não. Mas, às vezes, a gente corre esse risco de, quando vive em comunidade, a gente ter que suportar até mesmo um cantar lindo, como esse seria, se vocês tivessem a oportunidade de ouvir um tostão dessa voz. Mas vou poupar vocês nessa tarde. Uma coisa linda. Vou poupar vocês nessa tarde. Mas aí aquela moça, né, chegou lá, doutora, já era médica, e conhecia, sempre ia para a igreja e tal. Só que ela nunca tinha lido, nunca tinha subido ali no ambão, na missa e tal. Na Santa Missa, aí ela divulgou para todo mundo, hoje eu vou fazer a primeira leitura. E doutora, médica, foi lá, chegou no ambão. Aí ela olhou assim, não estava muito acostumada a ler a Bíblia, não. Aí ele olhou assim, doutor, deve ser como eu. Leitura do livro do doutor Enêmio. Não existe esse livro na Bíblia, gente. Deuteronômio. Então, por favor, às vezes quando você se empolgar. E aí, no outro dia seguinte, um rapaz também empolgado. Primeira leitura retirada do livro do Exodó. Também não existe. Êxodos. Por favor. Então, às vezes a gente se empolga muito quando vai à frente. Tome cuidado quando você for dar os seus rasantes por aí. E é bem melhor quando a gente divide, quando a gente faz assim em comunidade. Porque esse também é o desígnio de Deus a nosso respeito, a nossa vocação de sermos sarados. E essa fraternidade que nós estamos falando, ela é sem dúvida desígnio de Deus. Muitas vezes a gente acha que a gente vai conquistar o carinho das pessoas, a atenção das pessoas, o amor das pessoas, os aplausos das pessoas, com as nossas virtudes, não é? E a gente quer parecer bonito para as pessoas, para que elas achem a gente interessante, para que elas se agreguem a nós, para que elas se juntem a nós. E não é muito assim. A fraternidade, e eu vou dizer a amizade, é algo que nasce do coração de Deus. Essa comum unidade, ela brota do coração de Deus. Hoje estava eu e a Priscila assistindo o testemunho do Léo aqui pela TV na casa dela. E no final o Thiago começou a cantar. E naturalmente brotou. Eu amo esse cara demais. E a Priscila me olhou. Eu falei, meu amor, não tinha por que a gente ser amigo. Não sou da turma do Thiago. Nos conhecemos a partir do Danilo. Ele foi lá em casa, eu morava com o Danilo, ele foi. E ali começamos a conversar. E o amor brotou de uma forma
muito natural. O Tiago hoje, para mim, eu tenho alguns amigos que partilharam, que conviveram, que choraram comigo, que me ajudaram. Mas o Tomé hoje é uma prova muito concreta de que a amizade e o amor fraterno, ele nasce da vontade de Deus. É da vontade de Deus. Porque humanamente falando, nós não teríamos o porquê nos gostar tanto. E se Deus colocou essa pessoa aí no teu grupo, Piuí, Cuiabá, Campos dos Goitacazes, ABC, Barra Funda, onde mais? É esse lugar aí mesmo. É esse aí. Se Deus colocou essas pessoas do teu lado, pelo amor de Deus, vamos parar e pensar um pouquinho. Não foi à toa. Não foi. Existe o dedinho, a mão, o corpo inteiro de Deus nessa situação. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha para o teu grupo, se está todo mundo aí, olha. E diz para ele: oi, desígnio de Deus. Oi, vontade de Deus na minha vida. E aplauda essa pessoa que está do teu lado. É vontade de Deus. Pode ser mais forte se for para ele. Precisamos entender isso. Porque no dia que nós compreendermos que a pessoa que Deus coloca do meu lado foi uma vontade de Deus na minha vida, a gente vai poupar muito os estresses. Tem estresse no teu grupo? Padre Ivan testemunhavam aqui ontem. Tem, não tem? Bacana. É vontade de Deus os estresses também, que vai dando umas purificadas legal na gente. Vai desinstalando a gente, que a gente fica muito acomodadinho de vez em quando. Aí chega aquele irmão bonito e fala: sai daí que seu lugar é meu. Não, é meu, não. E isso, a gente entra nessa escola de santidade, que eu ouso falar, escola de santidade. Anota aí, escola de santidade igual a jovens sarados. Escola de santidade. Porque a vida comunitária é a vida em grupo. A vida em grupo, ela nos forma. E ouso de novo falar, é um privilégio que vocês têm. E às vezes nós podemos nos acostumar. Achar que é normal. Achar que todo mundo... Não são todos que vivem assim como vocês. Não são todos que têm esse privilégio de ter irmãos que vocês nem conhecem, que moram do outro lado do país. Já pararam para pensar nisso? O povo de Cuiabá, sabia que tem um povo lá em Campos dos Goitacazes que abraçaram a mesma ideia que vocês? Que estão unidos a vocês em oração. Não é somente no Facebook não, viu? É em oração também. É privilégio ou não é? Já tinham parado para pensar nisso, nesse presente que Deus deu para vocês? E às vezes a gente vai e passa despercebido. Eu achei que você tinha que fazer um negócio no Santo Sepulcro. Eu fiquei assustado. Eu fui lá no banheiro no Santo Sepulcro. Ficou um negócio meio estranho, depois você explicou direitinho. Não, que tem banheiro dentro do santuário. Tá, eu fiquei todo assustado, santuário tem um rapaz. banheiro, entendeu? Eu falei, então, eu fui lá no Santo Sepulcro no banheiro. Eu usei o toalete, vamos dizer assim, né? Lá do santuário. Do santuário. Que susto, rapaz. Porque afinal de contas é um lugar de peregrinação. Então Entendi. se a pessoa chegar lá... Tem banheiro. Exato. Não vai entrar dentro do Santo Sepulcro, né? Não, porque na hora que você falou, gente, falei... o cérebro dele também é do Tony tamanho também achou, dele, ele riu assim, do outro lado ali. Mas, às vezes a gente passa despercebido diante daquilo que Deus deu para nós. Deus colocou algo no coração desse homem, mas quem foi presenteado foi vocês. Vocês receberam o presente. E é justamente por isso, Vitor, que eu falei já falei muito, né? Não, a gente tá junto. E é justamente por isso que no começo eu falei que existe uma profecia a respeito dos sarados, que nasce da Canção Nova. Porque nasceu a vocação, os sarados, nasceu dali, do Padre Edmilson, nasceu daquele momento na capela ali em São Paulo.
Eu não sei para onde Deus vai levar, porque a gente nunca imaginava que ia virar isso aqui tudo, né, Padre? Daquele momento ali em São Paulo, e olha quanto nós já somos, e olha onde já estamos, e a gente não faz ideia de onde a gente chegará. Já falei que vou começar em Paulínia, ali, já tem alguns ali, ó. já tenho uns 5 ali comigo. Ali também. Então a gente não tem ideia aonde a gente vai chegar. Só que é fato, como eu comecei dizendo, e foi essa inspiração que Deus nos deu, e é bom estar em comunidade e caminhar assim, porque Deus vai confirmando. Então eu falei, Vitinho, porque é o seguinte, até agora eu não falei da palavra que me deram como moção e como direção para pregação. Só que eu estou seguindo a inspiração de Deus, e na Canção Nova é assim que acontece, e nos sarados também precisa acontecer assim. Quando Deus se mover, vai naquela direção. Quantas vezes já aconteceu comigo assim? Eu vou ali no Davi ou vou ali na lanchonete? Aí a primeira moção que eu senti, eu falei, devo ir na lanchonete, porque se eu for... não, vou no Davi direto. Aí chego lá, encontro com alguém, aí a pessoa quer conversar, quer contar o testemunho inteiro da vida dela e tal. Quando eu vi, já deu o meu horário de voltar para a minha atividade. Estou dando um exemplo bem simples. E não passei na lanchonete. Para dizer o quê? Que tem hora que Deus nos dá uma motivação que a gente sente aqui dentro da gente, só que a gente não vai na primeira inspiração. Quantas vezes a gente tem que voltar atrás, não é? Quantas vezes a gente se arrepende porque não foi naquela primeira inspiração? Então siga a moção de Deus hoje, porque, como a gente está falando aqui, insistindo com você, existe uma vocação sarados. Existe um chamado, um desígnio de Deus a nosso respeito. E não tem como não dizer isso. A profecia para o segmento de todos esses sarados, Padre Edmilson, Padre Bruno, Padre Ivan, Padre Roger, Vitinho, eu, está com a canção nova, porque surgiu da gente. Então está com a canção nova. Por isso que a gente precisa caminhar junto. Por isso que os sarados precisam estar ligados a nós, a canção nova, a comunidade. É claro, vão ter cada um os seus líderes nos seus lugares, servindo aquela paróquia, com o sacerdote que é o diretor ali, o responsável daquela paróquia. Mas a gente precisa seguir assim. E quando falo de santidade, lá na Rádio Canção Nova em Paulínia, estou como responsável da Rádio Canção Nova lá. Você tem um programa na internet, divulga aí. Tem um programa, Conexão Canção Nova, de 1h30 até as 3. Isso aí, merchandise. Eu sempre entro pelo Twitter ali, então quem quiser acompanhar, ouvir o programa. E certo dia eu estava olhando algumas frases de santos, também para dar um conteúdo no programa, e achei essa de São Domingos Sávio, que eu acho que tem tudo a ver também, porque ele foi um jovem que morreu muito antes de nós, com 15 anos, ele foi para Deus. E essa frase mexeu comigo e eu falei, eu preciso dizer essa frase para os sarados. Os olhos são a janela da alma. Passa o que se deixa passar. Por ela, podemos deixar passar um anjo ou um demônio. E fazer com que um deles se torne dono do nosso coração. Por que isso me chamou tanto a atenção? Porque o tema desse acampamento Jovens Sarados é: de todo o coração eu vos procuro. Ou no nosso coração vai reinar essa vontade de Deus, esse desígnio que vem a partir daquilo que a gente olha, daquilo que a gente contempla e daquilo que a gente se entrega de verdade. E aí Deus está como Senhor e Rei ali. Ou então a gente pode ir abrindo as exceções e permitindo passar alguns demônios. E aí já não é mais Deus o Senhor e Rei do nosso coração, nem da nossa vocação de sermos sarados. Então isso é caminho de santidade, isso é voz de Deus para nós. Vamos ficar de pé? Vamos rezar um pouco? Já acabou, né? Acabou o tempo? Eu nem li a passagem. Ah, tá. Então, mas vamos ficar de pé. É bom dividir pregação por causa disso. Porque eu também eu quero, já que eu não tive a oportunidade de ler aqui, mas quero aproveitar para fazer uma divulgação. Oba! Que é You Cat. Ou seja, quando você lê aqui, você se sente o máximo, porque traduzindo do jeito que tá, né? Vou falar pro Vitinho, tá bom? You Cat. Ou seja, você gato. Eu sou gato.
Mas eu sou mesmo, gente. Só que isso aqui é só uma sigla que eles colocaram, tá bom? Porque na verdade é o catecismo da Igreja Católica numa versão jovem. Então jovem em inglês é youth. Então Youth Catechism seria, né? Na verdade, então eles resumiram aqui só para vocês entenderem. Como é que é o negócio? Faz isso de novo. Eu quero aprender. Mano. Youth. Nossa, a gente vai, velho. Então é o catecismo da igreja para os jovens. E só para a gente começar a rezar, mas dizer para vocês de um trechinho aqui que eu li, não me contive. Porque a partir do número 400 aqui, no catecismo da igreja católica para os jovens, para você ver que de tamanha forma existe um desígnio e uma vocação a nosso respeito, a ponto do Papa separar trechos do catecismo da igreja e de uma forma tão mais fácil para cada um de nós jovens. E tem um jovenzinho num testemunho, porque aqui no cantinho vem algumas frases de santos e também alguns testemunhos. E o rapazinho falou assim sobre castidade. Ainda não sei com quem um dia eu casarei, mas não quero trair já, neste momento, a minha futura esposa. Talvez com você seja assim também. Você não faz ideia de quem é a pessoa de Deus da sua vida, mas não trai ela agora não. E a melhor forma que eu tenho para explicar da castidade foi uma forma que eu aprendi com o próprio Monsenhor Jonas Abib, que ele disse assim: um seminarista, como a gente tem tantos aqui na Canção Nova, tem na sua paróquia, enquanto ele não recebe aquela unção dada pelo bispo, não professa aquelas palavras, ele não pode consagrar. Ele pode até como seminarista pegar ali o pão, a hóstia, e dizer, isso é o meu corpo, pode fazer todo o rito, só que não vai ser Jesus, porque ele não é padre ainda, ele não recebeu o ministério para aquilo, nem o sacramento da ordem. Então da mesma forma, jovem, é assim para cada um de nós. Para que a gente possa ter relação sexual, a gente precisa de um sacramento, que é o sacramento do matrimônio. Porque se a gente tem relação antes do sacramento, a gente é como esse seminarista que está tentando fazer santo o que não tem nenhuma possibilidade de ser santificado. Então o sarado, para você, é a castidade. Para você é seguir com o Senhor firme como a igreja nos aponta. Então é receber o sacramento para que a gente possa viver em santidade aquilo que já está santo, que é o sacramento do matrimônio. Então é só uma dica e você vai encontrar bastante disso aqui no Catecismo dos Jovens. You get. Então com certeza você vai ficar mais gato, mais gata, mais bonito, mais bonita, meditando e aprofundando naquilo que a nossa Santa Igreja nos fala e o nosso querido Papa nos aponta como sucessor de Pedro. Feche teus olhos. E vai pedindo mesmo agora a Deus que vá selando tudo isso no teu coração. Deus tem um desígnio ao teu respeito. Deus tem a vontade de realizar a sua vontade na sua vida. Deus projetou, Deus não desistiu de sonhar por você. Deus não desistiu de sonhar em você. Deus tem sonhos maravilhosos. O Tiago falava de matrimônio. Deus tem um desígnio para você. Por isso vá tomando posse. Enquanto nós vamos escutando e cantando junto, você vai assumindo que os jovens sarados é um desígnio, é uma vocação, é um projeto de Deus, é uma escola de santidade para você. Que Deus tem um projeto maravilhoso para você através dos sarados. Já que a gente fala dessa experiência de comunidade, a gente vai continuar com o olho fechado, mas abre o olho só para ver quem está do seu lado aí, para você dar a mão para ele. Porque já que Deus nos fez assim,
nos deu uns aos outros para caminharmos nele, nessa vocação. E Deus é tão rico e tão lindo que até Ele é comunidade. Ele não é um só, Ele é três em um só. E eu quero dizer para cada um de nós, sarados, quando tem um só, não é comunidade. E Deus nem se faz presente ali, porque é a palavra que a gente mais ouve. O trecho da Bíblia que a gente mais ouve é: quando dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então, se tiver só um, Deus não está ali no meio, porque não tem como Ele entrar no meio. É tão bobo, mas é verdade, ó, não tem, como é que vai estar no meio? Se não, só tem um, não tem meio. Vai partir a pessoa ao meio? Não vai. Então, Deus só entra no meio quando tem dois. Então, dois já é comunidade. Antes de você fechar os olhos para a gente seguir na moção de Deus e cantar, olha para quem está do seu lado aí, ó. Dá uma boa olhada para ele, para ela, e vê que Deus escolheu a gente junto, nessa vocação de sermos santos, de sermos sarados. E fala para ele assim: vamos permitir Deus estar aqui no nosso meio. Fala, vamos permitir Deus estar aqui no nosso meio. Chega mais, Tony, também. Espírito Santo de Deus, nós queremos, como a Trindade Santa, nessa hora que estamos como igreja, como jovens unidos, queremos receber como os apóstolos daquele dia, para selar essa união, receber o poder do Espírito Santo. Por isso, você que está aí com seu irmão, vai apertando a mão dele, fecha os seus olhos, vai orando para que o Espírito Santo venha sobre ele, venha sobre nós. Algo muito forte que os lugares que eu fui, nos jovens sarados, onde tinha grupo, em Campos, em Cuiabá, era que os jovens sarados têm uma marca muito forte do batismo no Espírito Santo. A presença do fogo do Espírito Santo é real, nesse carisma, nessa vocação, como disse o Tiago. Por isso, vai assumindo essa vocação do fogo do Espírito Santo, vai assumindo essa vocação do clamor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, em nossas vidas. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, cante. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Acolha Ele mais forte. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Sobre a nossa união, Senhor, sobre a nossa igreja. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és a quem pedimos e clamamos. Tu és a quem pedimos e clamamos. Fogo de Deus sobre nós. Tu és a quem pedimos e clamamos. Tu és a quem pedimos e clamamos. A unção de Deus sobre nós. Eu quero teu fogo, eu quero teu fogo, Senhor, Senhor. Peço, eu quero o seu fogo, eu quero teu fogo, Senhor, Senhor. Do início tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Cante mais forte. Tu és bem-vindo. Diga pra Ele. Tu és bem-vindo, Espírito
Espírito Santo. Espírito Santo. Levante a mão do seu irmão e clame: eu quero o seu fogo. Eu quero teu fogo, Senhor, Senhor. Nós queremos o seu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, Senhor. Deixa brotar na sua alma. Fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu. Espírito Santo, só as vozes, clame: eu quero seu fogo, eu quero teu fogo. Isso mais forte, Senhor, Senhor. Nós queremos ser jovens de fogo, Senhor. Eu quero. Com toda a força, sarados. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo. Incendeia no Senhor. Eu quero teu fogo, Senhor. Senhor esteja convosco. Ele sabe de nós. E sela-nos agora, Senhor, com este selo que é o teu fogo, o fogo do teu Espírito Santo. Nós clamamos esta graça sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!